Fala galera da segunda etapa, vamos estar estudando hoje aí, dando continuidade sobre nossa ação de física, fluxo de calor, certo? Então, o que é o fluxo de calor? O fluxo de calor é uma equaçãozinha que a gente usa para determinar a quantidade de calor transferido através da condutibilidade térmica de materiais, através da condução, né? Existem três tipos de transferência de calor, que é a condução, a convecção e a irradiação. A condução é quando eu tenho uma transmissão de calor envolvendo materiais sólidos, cuja movimentação de átomos inicia-se na parte mais quente, né, que está em contato com a fonte de calor, e esses átomos vão vibrando e transferindo calor para aqueles que estão em região mais fria. E aí tem como eu determinar o fluxo de calor desse tipo de condução usando a equação do professor Fourier. Então, como é que eu determino esse fluxo de calor? Eu uso essa equaçãozinha aqui, ó, onde esse símbolo representa o fluxo de calor. O Q é a quantidade de calor, que pode ser em joules ou calorias, né? E eu divido pela variação do tempo, que é sempre em segundos. No caso do fluxo de calor, eu posso determinar em joules segundo ou em watts, né? Watts. Uma vez que é transmissão de energia, a gente pode estar calculando em watts. Certo? Então eu quero calcular o fluxo de calor, eu uso essa equaçãozinha aqui. O fluxo de calor é igual ao calor dividido pela variação do tempo. Certo? O professor Fourier, ele estava interessado em determinar a variação de tempo durante essas transmissões de calor em determinados materiais. E aí ele sintetizou a seguinte equação, que leva o nome dele, a equação de Fourier, onde eu tenho o fluxo de calor, a constante do material que está sendo envolvido nessas trocas de calor, a área do material, que é a base vezes a altura, a variação de temperatura, pode ser em Kelvin ou em Celsius, certo? E o comprimento, e a largura do material. Como assim? Por exemplo, eu tenho uma parede aqui, cuja área da base dela é 5 metros e a altura é 2, certo? A largura da parede é aqui 0,2 metros ou 20 centímetros. E aqui eu tenho ondas de calor, certo? A temperatura aqui do lado de fora é 20 graus Celsius e do lado de dentro da parede é 15 graus Celsius. Então dá para a gente determinar o fluxo de calor que vem do ambiente externo para o ambiente interno. Uma vez que cada material tem uma condutibilidade térmica diferente. Aqui no Brasil a gente usa mais o tijolo e o concreto para fazer as paredes. Mas já em regiões mais frias, usa-se a madeira, né? Que tem uma condutibilidade térmica menor, né? É um melhor isolante. E ainda assim o pessoal ainda coloca umas espumas para amenizar a questão das baixas temperaturas, né? Então eu vou usar essa equação para estar calculando o fluxo de calor no seguinte exemplo. Então, o exemplo aqui é o seguinte. Nós temos uma parede de concreto, de alvenaria, cuja largura dela é 0,2 metros. Quanto maior a largura da parede, né, maior vai ser a dificuldade para o calor passar. Quanto menor a largura da parede, mais facilmente o calor vai passar. Então, quem tem casa do lado do sol sofre, porque durante o dia a parede esquenta e durante a noite a parede libera calor. Então quem está dentro do ambiente sofre com as sensações térmicas, né, com o calor dentro do ambiente muito grande, certo? E aqui em nossa região, por exemplo, é terrível. Então o L é a largura da parede, está aqui, ó, L, 0,2 metros. A área da parede, eu multiplico a base vezes a altura, que é 5 vezes 2 vai dar 10 metros quadrados. 5 vezes 2. A variação da temperatura, T2 é 20, temperatura do lado de fora, e 15 do lado de dentro.
Então 20 menos 15 vai dar 5. Então a variação de temperatura aí é 5 graus Celsius. E a condutibilidade dele aí é 0,5, a condutibilidade térmica do material, que é a parede de concreto. Então eu quero saber o fluxo. Muito simples. Eu pego a equaçãozinha aqui de Fourier. Fluxo é igual a constante K vezes A vezes T2 menos T1 dividido por L. Substituo os valores. A constante é 0,5. A área é 10. A subtração aqui da variação de temperatura deu 5 graus Celsius. E a largura da parede é 0,2. Então, quando eu multiplico isso aqui tudo, eu tenho 25 graus, divido por 0,2, e aí eu encontro um valor de 125 joules por segundo, ou 125 watts de transmissão de calor. Esse é o meu fluxo de calor, certinho? Então, para a nossa região, o ideal é você construir, né, com paredes, fazer uma alvenariazinha que tenha uma boa resistência térmica e que não seja do lado do sol, uma vez que na nossa região o sol é quente e ardente, é quente chuvoso e quente sem chuva, né? E aí, se você edificar sua casa em um terreno do lado do sol, você vai ter que pensar muito bem, né, para poder deixar ela arejada, fazer ela solta, fazer ela com um pé direito mais elevado, uma varanda para quebrar o sol, quebrar a iluminação, né? Isso aí tudo vai influenciar dentro das condições térmicas do seu ambiente. Então, pessoa em calcular fluxo de calor, usa-se a equação do professor Joseph Fourier. Valeu e um forte abraço.